Um cenário devastado. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez hoje para iniciarmos o estudo do livro de Lamentações. Hoje, Lamentações, capítulo 1, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. O primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, nós queremos incitar você a ler a Bíblia toda em um ano. Aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo, no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Instagram, você pode conferir aí os dias, horários e temas de cada estudo. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus, você vai adquirir mais conhecimento de Deus. E depois desses pedidos, vamos então para o estudo de hoje, Lamentações capítulo 1, e eu quero ler do versículo 1 até o versículo 5, que diz: Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas. Seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem e ela se encontra em angústia profunda. Seus adversários são seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Portanto, agora o livro de Lamentações começa a falar a respeito do cenário catastrófico que se encontra Jerusalém. E ao longo do capítulo 1, você vai perceber que o autor vai falar, vai fazer algumas orações, né, duas orações ao Senhor, e vai reconhecer algumas coisas que foi feito para poder ser encontrado esse cenário. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de compartilhar com você aqui algumas coisas que são necessárias a gente saber a respeito do livro de Lamentações. A primeira coisa é que você vai perceber que é uma lamentação. Portanto, na Bíblia que eu tenho usado aqui, e eu estou usando a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, ela não aparece nenhum título nos 5 capítulos do livro. E isso leva o autor, quer passar para o leitor, que o texto trata-se de uma lamentação. Portanto, a gente vai perceber isso aqui. Mas quando que foi escrito essa lamentação? E apesar de não ter títulos, eu ainda vou entrar aqui para falar a respeito da divisão do livro. Mas quando que foi escrito essa lamentação? Os estudiosos, eles não sabem precisar uma data e alguns preferem datar essa lamentação depois então ali da destruição de Jerusalém no ano 586. O que acontece é que houveram algumas deportações aqui em Israel nesse período em que foi escrito
o livro que antecede, que é Jeremias. Portanto, Jeremias ele vai tratar de é, algumas, alguns momentos de deportação. O primeiro momento que a gente percebe de deportação acontece no ano 605 para a Babilônia. Então, esse foi o primeiro momento em que foram levados ali cativos. Um segundo momento acontece no ano 597, quando então deixa o Jeoaquim deixa de ser o rei ali que substituiu Josias, né? Então Josias foi substituído por Jeoaquim ali no ano 609, mas a deportação para a Babilônia acontece primeiro no ano 605, depois quando há uma mudança e sai das mãos de Jeoaquim e passa para Zedequias, há uma segunda deportação ali, quando é levado Joaquim, filho de Joaquim, que reinou durante 3 meses, ele foi levado também ali cativo para a Babilônia. Depois, um terceiro momento acontece no ano 586, quando Nebuzaradã entra em Jerusalém, era o comandante ali da Babilônia ali, é, ele entra ali em Jerusalém então e destrói Jerusalém, destrói o templo, destrói os muros, vai destruir toda Jerusalém ali. Isso acontece no ano 586. E depois a quarta deportação acontece no ano 581, quando Gedalias foi assassinado, e nós falamos a respeito desses momentos bastante, fomos bem enfáticos ali em cada uma das vezes que nós lemos ali, fizemos o estudo ali do livro do profeta Jeremias. Portanto, é possível que essas lamentações ou as primeiras palavras dela tenha sido escrito em algum desses momentos de deportação, mas os estudiosos preferem apontar primeiro ali para o ano 587, 586, quando acontece a destruição ali de Jerusalém, e a data mais próxima seria então, ao invés de ser o ano 586, o ano 550 ali antes de Cristo. A gente percebe também nesse texto, no hebraico, que há uma mudança da forma como o capítulo 1 e 2 vem sendo construído, a forma, o estilo muda a partir do capítulo 3 e muda de forma bem marcante ali, então, a partir do capítulo 3, o capítulo 4 bem parecido com o capítulo 3, e então conclui-se com o capítulo 5. Portanto, é necessário a gente compreender esse momento em que está sendo escrito essa lamentação e as denúncias que são feitas aqui nesse livro. E, como nós falamos aqui, a gente percebe aqui duas orações do autor do texto, e a primeira oração a gente vê aqui no capítulo 1, né? Estamos nos referindo ao capítulo 1. Então, no capítulo 1, a gente vê uma oração aqui no finalzinho do versículo 9, que fala: olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. Depois, lá no final do versículo 11, fala: olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezado. Portanto, a gente percebe que o autor da lamentação, ele começa a clamar então ao Senhor, pede para o Senhor olhar para a situação, pede para o Senhor ali considerar o que tem sido vivido ali nesses dias, e a gente percebe também denúncias aqui a respeito das coisas que aconteceram. Então, apesar das orações, o autor no capítulo 1, ele ainda menciona algumas coisas que aconteceram. Versículo 9, por exemplo, a primeira parte fala que sua impureza prende-se às suas salas, às suas saias. Ela não esperava que chegariam o seu fim. Sua queda foi surpreendida, ninguém veio consolá-la. Portanto, ele vai trazendo aqui
o que é que estava acontecendo, e no versículo 10 ele continua: os adversários saqueiam todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, e isso era inadmissível para o povo ali do Reino do Sul. Portanto, a gente vai perceber lá por volta do ano 166, a revolta dos Macabeus aconteceu justamente porque um povo pagão entrou no santuário. E aqui começa essa denúncia. Mas aqui também vai falar no versículo 17, vai falar então, suplicante Sião estendeu as mãos, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. E por que se tornou essa coisa imunda? Por conta de todos os pecados que cometeu e por conta também dessa entrada de pagãos ali no santuário do Senhor, coisa que era inadmissível para eles. Era proibido a entrada, principalmente nos dias de Jesus, num acordo em que aconteceu entre os judeus e Roma. Então eles colocavam placas ali do pátio dos gentios para a entrada então ali do lugar santo. Colocou-se placas ali falando que quem passasse ali, a vida dele seria responsabilidade dele. Por quê? Porque um gentio não poderia entrar ali no lugar santo. Então o máximo que ele poderia chegar é até o pátio dos gentios. E isso nos leva a toda esse cenário construído. Então, como a gente sempre pede, leia aí do início do capítulo, leia todo o capítulo para você poder entender a mensagem completa do capítulo. E a gente percebe então aqui que é um cenário de devastação, aonde tudo estava destruído, Jerusalém estava destruído, Sião, como é chamado, e você vai perceber aqui por pelo menos duas vezes no texto, utilizando esse nome Sião, que é esse lugar então de adoração do Senhor. E aí foi devastado porque o povo não foi fiel. Como falamos aqui, e aí eu quero ressaltar agora o versículo 18, falamos do 17, agora eu quero ressaltar o versículo 18, fala que o Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouçam todos os povos, olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. Motivo pelo qual aconteceu isso tudo. O Senhor é justo, mas Sião se rebelou contra o Senhor. Que lição que nós podemos tirar desse primeiro capítulo aqui de Lamentações? Que a infidelidade ao Senhor é que causa toda a destruição. Deus é fiel, os mandamentos dele são bons, mas quando nós não vivemos segundo o padrão estabelecido pelo Senhor, e ele estabeleceu esse padrão justamente para que nós venhamos a viver uma vida feliz nesse mundo, quando saímos do padrão dele, então estamos sujeitos aí às consequências de andarmos longe dos caminhos dele. Por isso vamos sofrer as consequências de cada um dos pecados que a gente vai praticando ao nos afastarmos do Senhor. Jesus, ele propõe lá no Sermão do Monte, ele inicia com bem-aventurado, que significa feliz. A proposta do Senhor para nós é que nós venhamos ser felizes, mas não há felicidade fora do padrão do Senhor. Portanto, nós precisamos nos voltar para o Senhor, buscar cumprir os mandamentos, porque os mandamentos são justos. Depois dê uma lida ali nos mandamentos, nos 10 mandamentos que estão ali em Deuteronômio capítulo 5 e também em Êxodo capítulo 20. Dá uma lidinha, medite nos mandamentos e você vai perceber que os mandamentos são bons. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.